Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Eric Mota e está no ar o Mota Por Aí. Em Brasília não sai nada que presta, olha, essa frase é falsa, viu? Mas se eu parafrasear ela, eu consigo fazer com pelo menos uma coisa faça sentido. Me dá sua licença poética para falar. O que mais presta em Brasília não sai de Brasília. Sabe o que é? A própria Brasília. Nesse vídeo eu vou te provar o porquê o Distrito Federal é o melhor lugar para se viver no Brasil, segundo, é claro, a minha opinião. Segundo o Instituto Opinião do Eric Mota, Brasília é o melhor lugar para se viver e eu vou te provar isso com 5 tópicos, 5 pontos que te provam que Brasília não tem igual. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eric Mota, eu sou repórter de rede do Grupo Bandeirantes em Brasília. A gente já pode ter se visto no Bora Brasil, Bora São Paulo, no Primeiro Jornal com o JP Vergueiro, ou com o Datena no Brasil Urgente, ou ainda nos jornais da Band, da Noite e tudo mais. Portanto, a partir de agora, eu vou contar pra vocês os motivos. Só quero pedir para que você se inscreva aqui, se inscreve no canal. Por que eu vou me inscrever? Porque eu trago sempre novidades. Por exemplo, semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre esse microfone da KG. Eu tô testando ele agora, como vocês estão vendo, como comentei do fone. Eu vou falar pra vocês o porquê comprar ou porquê não comprar, vantagem e desvantagem desse microfone. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando sobre como funciona dar rolê em Brasília, quanto custa viver em Brasília. Para acessar essas novidades, se inscreve, pá. Não custa nada, é de graça. Clique em se inscrever, clique em gostei e vambora que eu já enrolei demais por hoje. Primeiro impacto que eu tive quando cheguei em Brasília foi a arborização. Eu recordo que a Kelly, ela veio enviada pelo jornal que ela trabalhava pra cá, e chegando aqui a Kelly... Foi? É que você falou que eu vim enviada. Eu já ouvi você terminando a frase enviada por Satanás. A gente tem problema nesse relacionamento. Mas você é enviado pelo Satanás. Mas é um Satanás do bem, tá, gente? Ai, gente. A gente se trata com muito amor e carinho, viu? Não se liguem, não. Mas é enviada pelo Satanás, foi enviada também pelo jornal aqui para o Distrito Federal. E eu lembro que ela chegou aqui e ela ficou abismada. Sabe caipira, quando chega na cidade grande? Caipira que vive a vida inteira no mato. Ela tá mostrando tudo bem. Caipira que vive a vida inteira no mato e chega na cidade grande. Meu Deus, o shopping tá sendo bem preconceituoso. Desculpa se você é caipira e nunca saiu como é? Roça. Da roça. Só tem o nome. Se você nunca saiu da roça e chegar na cidade grande, você fica abismado. Quem vive no Distrito Federal e nunca viu o mar, por exemplo, quando vê o mar fica maravilhado. Brasília é muito arborizada e a Kelly saiu filmando as árvores, me mandando. Sabe, velho, quando a gente fica tirando foto de flor, abraçado com a flor? Era a Kelly aqui em Brasília com as árvores e tudo. Ela falou, amor, as árvores somos nozes. Só que das antigas. Brasília, só pra você ter uma ideia, tem mais de 5 milhões de árvores, que são divididas em mais de 200 espécies que estão ali, na teoria, divididas nas 33 regiões administrativas, que são basicamente cidades satélites ou regiões metropolitanas para quem mora nas capitais. Só que tem uma questão, por que eu falei teoricamente? Porque na prática a verdade é que as árvores estão concentradas aqui no plano piloto. Brasília é um lugar extremamente elitista, essa é a verdade. E a realidade que eu vivo ao morar no plano piloto não é a mesma realidade de um cidadão brasileiro que vive em Ceilândia, que vive em Águas Lindas, enfim. Por quê? Porque Lúcio Costa, o arquiteto que engenhou aqui todo o plano piloto, ele focou somente no plano piloto. Então, portanto, a estrutura que eu vou falar nesse vídeo só se refere ao plano piloto, que sim, é uma realidade bem privilegiada. O plano piloto é considerável um lugar de classe média baixa, tá? Não é um lugar tão impossível de se viver. Aluguel varia entre R$ 1.900 e R$ 1.800 reais em uma kitnet até 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil reais, a depender do seu bolso. Então aí você consegue ter uma ideia, né? Quem vive com salário mínimo não consegue pagar R$ 1.900 reais, por isso que é um lugar que vive basicamente a classe média baixa de Brasília. Então, portanto, a realidade toda que eu tô trazendo nesse vídeo tem referência somente no plano piloto. Vambora. E eu tenho como exemplificar pra vocês. Por exemplo, eu tô falando que Brasília é muito arborizado, ó. Se eu puxo aqui a cortina, ali é tudo árvore. Tá estouradinho, mas dá pra ver, né? Tudo árvore. Tudo árvore. Mas acontece que tá tudo concentrado aqui. Por exemplo, só pra você ter uma ideia, a Goiânia, vou ler aqui, tem 89,3% de árvores na área urbana, né? Isso em torno das casas. A cada casa, mais ou menos, é essa porcentagem ali na área urbana. Campinas 87, Belo Horizonte 82, Porto Alegre 82, Curitiba 76. A gente veio de Curitiba, que é considerado um lugar muito arborizado, e ainda assim se impressionou com a quantidade de árvores que existe no Distrito Federal. Com isso você vê, portanto,
que realmente o Distrito Federal é bem elitista e bem separado essas regiões. Brasília, nesse ranking de lugares mais arborizados, capitais mais arborizadas, está em 12º lugar, com apenas 36,9% de árvores. Mas esse não é um problema só do Distrito Federal. Por exemplo, em Manaus, estou pegando aqui o dado, Manaus tem apenas 25% de árvore nas áreas urbanas, no meio da floresta amazônica. Então com isso você consegue perceber que o problema não é só em Brasília, o problema é do Brasil, que realmente é muito desigual. Mas, apesar de só estar em 12ª, a capital mais arborizada, quem vive no plano piloto vive em meias árvores, por isso eu considero uma grande vantagem. Se você tem condição de viver no plano piloto, você vai se impressionar com isso. Ciclovias. Em Curitiba eu andava bastante de bike, aqui em Brasília, antes da pandemia, eu pedalava muito de bike. Eu cheguei a trabalhar um tempo em que eu ia todos os dias de bike, dava mais de 1 hora para ir e voltar. Né, meia hora, 40 minutos para ir, o mesmo período mais ou menos para voltar. E Brasília tem mais de 500 quilômetros de ciclovia. São exatamente 586,5 quilômetros de ciclovias aqui no Distrito Federal. E claro, voltando de novo, mais uma vez, novamente, toda vez só falo referente ao plano piloto. Tem ciclovia nas outras regiões? Tem. É na mesma quantidade, é na mesma qualidade do que no plano piloto? Não. Por quê? Culpa do governo, tanto de agora. Ibanez não investe. Essa é a verdade. Ibanez Rocha não investe nas regiões satélites. Ibanez Rocha e todos os governadores que se passaram, infelizmente é bem provável que todos os governadores que vierem, ignoram as regiões mais carentes da cidade, fazendo com que ciclovias estejam muito concentradas aqui no plano piloto. E recentemente eu fiz um vídeo dando um rolê no parque da cidade aqui, vou deixar o card aqui em cima, e vou fazer um vídeo mais pra frente mostrando como é dar uma volta no plano piloto em Brasília de bicicleta. Se você quer ver esse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve no canal e bora pro próximo. Agora vamos para a área de lazer. Brasília, para você ter uma ideia, tem 72 parques ecológicos na área urbana. 72. É bastante parque ecológico mesmo e tá dando pra ouvir a Kelly digitando, né? Ela, sabe velho quando digita cantando milho? Eu não vou fazer nada, eu tenho que trabalhar. Eu não vou parar a minha vida enquanto você fica brincando de ser youtuber. O meu hobby favorito Obrigada, de nada. Assim, é o meu hobby de longe. Tá incomodado? Você pode ir pra O que eu outro mais lugar. gosto da vida é tentar a Kelly. Eu trocaria tudo na minha vida pra tentar a Kelly. Tudo. Eu jogaria meu casamento com a Kelly fora se eu pudesse passar o resto da vida tentando a própria Kelly, entendeu? O Distrito Federal possui 72 parques ecológicos em área urbana, somente área urbana. Além disso, a gente tem por aqui 22 unidades de conservação de proteção integral ou de uso sustentável. 22. E além disso, a gente tem os parques, como já falei, o Parque da Cidade, tem o Parque Nacional, que é uma dessas áreas de proteção, que tem uma piscina natural para você tomar banho, sensacional, sensacional a água mineral. Eu ainda vou fazer um vídeo lá para vocês. Temos ainda em quase todas as quadras aqui no plano piloto tem áreas de lazer, quase não, em todas as quadras no plano piloto tem área de lazer, tem praças, aqui na minha mesmo tem quadra poliesportiva, tem lugar para soltar o cachorro, o parcão, tem parque infantil para as crianças e muitas áreas para você passear, tudo dentro da sua própria quadra, porque são super quadras, então as quadras são meio grandes. É muito bom mesmo essa área de lazer. Além disso, a gente tem, é claro, aquele velho clichê, tem shoppings e festas e bares e tal. E também, inclusive os bares aqui são muito bons, tem muitos bares no Distrito Federal. E além disso, a gente tem ainda o Lago Paranoá. O Lago Paranoá é o lago que dá a volta em Brasília. Você já deve ter visto essa foto aqui, ó, da ponte Juscelino Kubitschek. E essa ponte, ela fica sobre o Lago Paranoá, que é o lago que foi feito para ajudar a diminuir um pouco a seca aqui no Distrito Federal, que por último eu falo dela. E esse lago é banhável em muitas áreas, porque apesar de ser lago, ele é corrente. Tem lugares que recebem rios, lugares que jogam a água do rio fora, não sei como falar isso, desemboca rio e manda o rio embora, pra puta que pariu. E portanto, como é água corrente, tem áreas que dá pra você banhar, tem áreas que não é aconselhável, e eles fazem testes periodicamente e colocam placas dizendo aqui você pode entrar, aqui você não pode entrar. A água geralmente é quente e é uma delícia tomar banho no Lago Paranoá. Bora pro próximo. Trânsito. Se comparado com as outras capitais, Brasília pra mim é... Das capitais que eu conheço, eu particularmente conheço boa parte do Brasil, já viajei para mais da metade dos estados desse país, e eu afirmo para vocês, o trânsito do Distrito Federal é muito melhor que a maioria das outras capitais. Muito, muito melhor. Morei em Salvador, morei em Curitiba, já visitei Belo Horizonte, já visitei São Paulo, já visitei Manaus, e eu digo para vocês,
não tem comparação. Não tem comparação. O trânsito do Distrito Federal, aqui do Plano Piloto de Brasília, é muito superior a desses outros, porque é muito tranquilo, é muito fluido. Tem alguns horários de pico, na hora do almoço, as quadras próximas aos restaurantes, por óbvio, fica um pouco mais engarrafado. Entre as 8 horas da manhã e as 10 horas da manhã tem um trânsito um pouco maior no sentido esplanada dos ministérios. E se você pegar ainda o trânsito das 6 horas da tarde até umas 8 horas da noite, aí fica meio ruim mesmo. Mas só é ruim entre as quadras, você desemboca na avenida principal e aí o trânsito flui, não tem sinal, é sensacional. Você enfrenta um pouco o trânsito, mas não é comparável às outras capitais não, é muito melhor. E esse trânsito ainda, no Plano Piloto, é bem menor do que nas regiões satélites, como por exemplo, Águas Lindas, que tem um trânsito muito intenso e muito difícil de transitar. Como eu vivo somente no Plano Piloto, eu não esquento a cabeça com isso. O trânsito em Brasília vale muito a pena, é muito inferior o número de horas que você perde no trânsito a das outras capitais. Bora pro próximo. Violência. O Distrito Federal não está entre os locais mais seguros para se viver no Brasil. Por quê? Porque existe essa separação. Então, se você for para Ceilândia, para Guará, para Taguatinga, você vai pegar uma violência considerável. Se você ficar no Plano Piloto aqui em Brasília, ali na rodoviária, que é próximo ao Congresso, tem uma violência considerável. Eu não tô falando apenas do roubo que os congressistas fazem, não. Tem mesmo furto, assalto e tal. Mas aqui, no plano, 1 quadra, 2 quadras depois da rodoviária, você já não encontra mais essa violência. Eu chego do trabalho 11, 11h30, meia-noite, 1, 2 horas da manhã, muitas vezes, de terno, gravata, com o celular no bolso. Eu subo, pego meu cachorro e levo ele pra passear. Muitas vezes com a Kelly, muitas vezes sozinho. E quando eu saio pra passear, eu não me preocupo em tirar terno, não me preocupo em tirar gravata, não me preocupo em tirar o celular, porque foda-se, porque ninguém mexe. E muitas vezes, mesmo de madrugada, eu saio com o celular na mão, sem medo de ser feliz. Nunca fui roubado. Existem histórias de assalto aqui perto de onde eu moro? Existem histórias de assalto aqui perto de onde eu moro. Mas desde que eu tô aqui, em 3 anos, eu nunca ouvi ninguém falar de um assalto. Nesse tempo, o que conto é: teve uma vez que uma vizinha foi assaltada por um cara com uma faca. Teve uma vez que arrombaram um carro. Teve uma vez que roubaram uma bicicleta. Mas assim, em 3 anos que eu tô aqui, nunca aconteceu. E esses que acontecem marcam os porteiros, marcam a síndica, marcam os vizinhos, porque é algo raro. Eu vivi em Curitiba, gente, no centro, perto de onde a galera usa crack. Eu chegava do trabalho, eu trocava de roupa pra sair com o meu cachorro. Por quê? Porque dá medo. Eu botava jaquetão, touca, tal, eu branquinho do olho claro, tentava dar uma de vida louca, entendeu? Porque senão você é assaltado mesmo. Quase fui assaltado no centro de Curitiba 2 vezes. Umas eu cheguei a me machucar feio, mas consegui fugir. E a outra eu botei o cara pra correr. Mas essa história que eu conto outra vez nunca reage a assaltos. As duas eu estava seguro do que eu estava fazendo. Depois eu conto pra vocês em outro vídeo. Aqui no Distrito Federal, aconteceu próximo disso, e olha que a gente anda bastante de madrugada por aqui. Além disso, em Curitiba eu também vivi a maioria da minha vida, até eu casar com a Kelly, na periferia, no Fazendinha. Nossa, o que eu vi de gente morta, o que eu vi de loja assaltada, o que eu vi de tiroteio, não dá pra contar pra vocês. E aqui, gente, eu nunca vi nada disso. Então, assim, o Plano Piloto do Distrito Federal é um lugar seguro, dá pra se viver. Eric, mas se você for pra área nobre de outras capitais, também vai ser mais seguro. Vai ser mais seguro, mas não mais seguro que o Distrito Federal. Eu afirmo pra vocês, quem é de Curitiba, o Plano Piloto é muito melhor do que Batel, do que Água Verde, do que Alphaville, o caralho A4. Quem vive, sei lá, em São Paulo, o Plano Piloto é muito melhor do que o Morumbi. Só sei Morumbi de Araújo de São Paulo. Mas é isso. Quem mora no Rio de Janeiro é muito mais seguro do que Copacabana, Leblon e caralho A4. Plano Piloto em Brasília. Você consegue viver recebendo ali 3 salários mínimos, mais ou menos. Você consegue viver razoavelmente, assim, uma vida apertadinha, mas dá pra viver. E ainda assim, é muito seguro. Não, repito, o Distrito Federal não está entre os locais mais seguros do Brasil, porque leva em consideração todas as regiões. Mas o Plano Piloto, não sei se tem pesquisa sobre isso, mas o Eric Pesquisas, o Data Eric, afirma que é o lugar mais seguro, sim. É sensacional. Esse vídeo foi um patrocínio da Secretaria de Turismo. Não, tô brincando, não teve patrocínio não. Acontece que sou apaixonado pelo Distrito Federal. No Brasil, pra mim, é o melhor lugar pra se viver de longe. E por isso esse é apenas um dos vídeos de uma sequência de vídeos que eu vou fazer aqui, falando pra vocês como é viver em Brasília. Quer ver esse tipo de conteúdo? Se inscreve, mas antes de ir embora, tem uma questão bônus, que agora eu vou falar sobre o clima. Isso depende.
tá? Depende do seu gosto, mas eu prefiro 1000 vezes o clima de Brasília do que o clima de Salvador, do que o clima de São Paulo, do que o clima de Curitiba. Por quê? Porque aqui no Distrito Federal você tem calor, chega a 32, 33, no verão chegou a 35 graus, é muito calor, mas você também tem um friozinho razoável, chega a 13. Então, você consegue viver no meio tempo. Nos 3 anos que eu tô aqui, esse ano foi o ano que fez mais frio, chegou a fazer 6 graus, mas foi uma exceção, até os moradores daqui falaram que é uma exceção, a média que chega geralmente no inverno é 11, 12, 13 graus. Muitas vezes faz calor de dia, 25, 26 e 27, e à noite faz essa temperatura mais baixa, o que é gostosinho para dormir. A seca é complicado, você tem que tomar muita água, tem que usar umidificador dentro de casa, mas se você se hidratar legal, é bom até para andar de bike, tá se hidratando legal e não sendo na hora do almoço, não seja idiota, porque se você sai para passear de bike no fim do dia tomando muita água, repito isso porque senão você vai se dar mal, você consegue ter uma vida bem legal porque você sua pouco, você consegue passear bastante. Enfim, eu gosto muito do clima de Brasília, mas isso aí é uma ponderação que cada um tem que fazer, porque depende do gosto pessoal de cada um. Apesar de que o meu é o certo e quem discorda de mim sempre tá errado, porque eu sou o dono da razão, segundo as vozes da minha cabeça. Tô brincando, não me xinga, agora me conta, tá curioso pra conhecer Brasília? Já conhece Brasília? Acho que eu acertei? Deixa aqui nos comentários. Ó, eu vou fazer mais vídeos contando sobre Brasília e na semana que vem eu vou tentar vir trazendo o vídeo sobre esse microfone aqui, tudo que você precisa saber sobre ele, onde comprar, como comprar, quanto custa, vale a pena, não vale a pena, defeitos, qualidades. Daqui até lá eu vou ter aprendido a mexer 100% nele. Curta esse vídeo se você gostou, se inscreve para ver esse tipo de conteúdo por aqui. Repito, eu vou trazer mais vídeos sobre Brasília e sobre viagens também. Eu sou o Eric Mota, a gente se vê por aqui na tela da Band, nas ondas do rádio ou onde der na telha. Semana que vem tem estreia de um podcast que eu conto pra vocês na semana. Beijos, seus lindos, seus cheirosos. Tchau, se cuidem, se vacinem, hein? Se hidratem, tomem água, passem um protetor solar, use camisinha. Beijo, eu sou o coach pra sua vida. Tchau.